Salve, salve, CACDista! Começa agora mais uma edição do Resumo de Notícias IDEG, com o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 18 e 25 de março, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. A invasão russa à Ucrânia completa um mês, com um saldo de 10 milhões de deslocados e mais de 1.000 civis mortos. Na diplomacia, falaremos da resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU e a rejeitada no Conselho de Segurança, além das 3 cúpulas em Bruxelas, do reforço das tropas da OTAN e do acordo para reduzir a dependência europeia do gás russo. Na Ásia, destaque para o lançamento feito pela Coreia do Norte de um míssil balístico intercontinental, o primeiro desde 2017. Pela primeira vez, os Estados Unidos classificaram como genocídio a repressão do governo de Myanmar contra a minoria Rohingya. No Oriente Médio, um ataque considerado terrorista pelas autoridades de Israel matou 4 pessoas no sul do país. Aqui nas Américas, o governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, foi surpreendido com uma denúncia feita pelo seu próprio embaixador junto à OEA. A gente aproveita a notícia para te contar a quantas anda o processo de retirada do país da organização. E para tentar conter a inflação aqui no Brasil, o governo zerou as taxas de importação do etanol e de 6 alimentos da cesta básica. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da guerra na Ucrânia. Na ONU são 2 destaques, uma resolução aprovada pela Assembleia Geral e um projeto de resolução que foi rejeitado no Conselho de Segurança. A da Assembleia Geral foi aprovada na quinta, dia 24, o dia em que a guerra na Ucrânia completou um mês. Essa foi a segunda resolução condenando a guerra e pedindo o fim das hostilidades. O documento teve 140 votos a favor, incluindo o Brasil, 5 votos contra e 38 abstenções, entre eles o da China. Os países que votaram contra, além da Rússia, foram Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Em relação à primeira resolução do dia 2 de março, cerca de 10 países mudaram de posição. Iraque, Senegal e Sudão do Sul, que se abstiveram na outra votação, agora votaram a favor. Já Botsuana e Brunei tomaram caminho inverso, eram a favor e agora se abstiveram. Os votos contra foram os mesmos. A resolução desta quinta pede a proteção de civis e o fim do cerco às cidades ucranianas, especialmente Mariupol. O texto, proposto pela Ucrânia e promovido por México e França, fala em consequências humanitárias da agressão russa e pede o cessar imediato das hostilidades e a retirada imediata, completa e incondicional das forças armadas russas de território ucraniano. Mas, como vocês sabem, resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes. Não existem meios de se cobrar na prática o cumprimento dos pedidos aprovados no texto. Já no âmbito do órgão que emite, sim, decisões vinculantes na ONU, o Conselho de Segurança, houve mais uma tentativa de aprovar uma resolução sobre a guerra, mas dessa vez a iniciativa do projeto veio dos russos. Na quarta, dia 23, a Rússia apresentou ao Conselho um projeto de resolução que exigia proteção para os civis e pedia acesso total de ajuda humanitária na Ucrânia, além da passagem segura para outros países de ucranianos e de nacionais de países terceiros. O projeto só recebeu voto favorável da Rússia e da China. Os outros 13 membros, incluindo o Brasil, rejeitaram a proposta, denunciando o documento como uma tentativa de Moscou de justificar suas agressões contra o país vizinho. O representante do Brasil afirmou que, embora o texto da Rússia proponha ações para o alívio humanitário, não se aprofunda em soluções para o conflito. O país seguiu se colocando à disposição para apoiar soluções pacíficas. Ainda falando da mobilização diplomática em torno da guerra, para além das votações na ONU, outro destaque foram as 3 cúpulas que ocorreram em Bruxelas, a cúpula da OTAN, a do G7 e da União Europeia. Todas elas na quinta-feira, dia 24. Foi a primeira vez que esses encontros em nível de chefias de Estado aconteceram no mesmo dia. E foi também a primeira viagem do presidente norte-americano Joe Biden ao exterior desde o início da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou por videochamada das cúpulas do G7 e da União Europeia e enviou um comunicado à OTAN.
Zelensky pediu à OTAN mais ajuda militar e falou de um risco real de que a Rússia comece a autorizar o uso de armas químicas nas batalhas. A OTAN divulgou um comunicado depois da reunião, afirmando que qualquer uso pela Rússia de uma arma química ou biológica seria inaceitável e resultaria em graves consequências. A OTAN também concordou em estabelecer 4 novas unidades de combate na Bulgária, na Romênia, na Hungria e na Eslováquia. Os 4 são membros da OTAN, claro. E outra ação que saiu de Bruxelas foi um pacto entre Estados Unidos e União Europeia para diminuir a dependência europeia do gás russo. O acordo foi anunciado nesta sexta, dia 25. Os Estados Unidos irão fornecer 15 bilhões de metros cúbicos a mais de gás natural liquefeito para a Europa. A Alemanha, inclusive, afirmou que poderá dispensar o produto importado da Rússia já no fim do ano. Dias antes, os Estados Unidos também disseram que pretendem acolher até 100 mil refugiados ucranianos e que irão oferecer $1 bilhão em ajuda humanitária. Os números são alarmantes. Em um mês de guerra, mais de 1.000 civis foram mortos na Ucrânia, segundo a ONU, mas esse número pode ser muito maior. Quanto aos que fugiram da guerra, já passa de 10 milhões o número de deslocados. Cerca de 3,3 milhões conseguiram fugir do país, são refugiados. E o resto, mais de 7 milhões, são deslocados internos, eles fugiram para outras partes da Ucrânia. O país que tem mais recebido ucranianos refugiados é a vizinha Polônia. Já são cerca de 1,5 milhão de refugiados acolhidos. Aliás, está marcada para esta sexta, também dia 25, uma visita do presidente Joe Biden a uma das cidades polonesas que ficam perto da fronteira com a Ucrânia. Falamos agora da Coreia do Norte. O país realizou nesta quinta, dia 24, um teste com um míssil intercontinental com capacidade nuclear. É a primeira vez em 5 anos que a Coreia do Norte lança um míssil de longo alcance como esse, mas não é nem de longe o primeiro míssil no ano. O lançamento desta quinta seria o 11º teste de míssil já conduzido pela Coreia do Norte só agora em 2022, que é uma frequência sem precedentes. O presidente sul-coreano Moon Jae-in condenou o teste, disse que ele representa uma séria ameaça à Península Coreana e à comunidade internacional. Mas, além disso, ele lembrou que o lançamento desta quinta, que é um míssil de longo alcance, marca a quebra de uma promessa feita pelo próprio líder norte-coreano Kim Jong-un de que suspenderia lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Não é só uma quebra de promessa, mas uma grande violação a resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho já proibiu que a Coreia realize testes de armas balísticas e nucleares e impôs sanções ao país após testes anteriores. A Coreia do Norte tinha oficialmente pausado testes de longo alcance quando Kim Jong-un embarcou em negociações de alto nível sobre uma possível desnuclearização da Coreia do Norte com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas essas conversas fracassaram em 2019 e estão travadas desde então. Em resposta ao lançamento de quinta, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra membros do regime norte-coreano. Os indivíduos e organizações identificados são acusados de transferir itens sensíveis para o programa de mísseis da Coreia do Norte. O Brasil também se manifestou. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro condenou a ação e instou que o regime norte-coreano volte a cumprir plenamente as resoluções do Conselho de Segurança. Também solicitou à Coreia do Norte que reveja sua condição nuclear, o que incluiria voltar a fazer parte do Tratado sobre Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclearmente armado e aderir ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Por fim, a nota do MRE também pede para que todas as partes na região redobrem seus esforços para engajar a Coreia do Norte na renovação da moratória de testes de mísseis. O assunto agora é Myanmar. Os Estados Unidos classificaram formalmente como genocídio a repressão dos militares de Myanmar contra os muçulmanos Rohingya. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Antony Blinken na segunda-feira, dia 21, durante uma cerimônia no Museu Memorial do Holocausto, em Washington. A repressão aconteceu em 2017, em Myanmar, quando uma operação militar birmanesa forçou o deslocamento de pelo menos 730 mil pessoas da minoria
minoria étnica Rohingya, que fugiram para Bangladesh e denunciaram, inclusive, assassinatos e estupros em massa, supostamente cometidos pelos militares birmaneses. Blinken afirmou que o ataque aos Rohingyas foi generalizado e sistemático e que havia clara intenção de destruir a minoria étnica. No discurso, ele também relacionou as ações militares birmanesas a outros 2 casos de genocídio, o Holocausto nazista e o massacre do povo Tutsi em Ruanda. O secretário de Estado norte-americano também afirmou que desde que o exército tomou o poder em um golpe de Estado no ano passado, em Myanmar, a violência continua, mas dessa vez é contra qualquer cidadão birmanês. Segundo ele, militares estão mirando em qualquer pessoa no país que tome atitudes que opõem ou minam o seu governo. A declaração não surte um efeito prático e imediato contra Myanmar. Os Estados Unidos não anunciaram novas medidas contra o regime militar que tomou o poder à força no país. O país, inclusive, já foi alvo de sanções dos Estados Unidos por causa de suas ações lá em 2017 contra os Rohingya. Mas o fato de essas ações serem consideradas formalmente como um genocídio faz aumentar a pressão internacional sobre o regime de Myanmar, que já enfrenta acusações de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Falamos agora de Oriente Médio. Na terça, dia 22, ao menos 4 pessoas morreram em um ataque com faca em Beersheba, a maior cidade do deserto de Negev, no sul de Israel. O suspeito esfaqueou uma mulher num posto de gasolina e depois atropelou um ciclista com seu carro. Depois ele seguiu para um centro comercial, onde desceu do veículo para esfaquear um homem e uma mulher. Essas 4 pessoas morreram. A ação foi considerada um ataque terrorista pelo primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que prometeu medidas enérgicas contra os responsáveis pelo ataque. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro publicou nota transmitindo solidariedade às vítimas e ao povo israelense. O governo brasileiro também reiterou seu repúdio a atos de terrorismo e seu compromisso com a paz e a segurança no Oriente Médio. E agora chegamos às Américas. Na quarta, dia 23, o embaixador da Nicarágua na OEA condenou o seu próprio governo e o presidente do seu país. Ele afirmou que na Nicarágua existe repressão à oposição política, abusos de direitos humanos e não há liberdade de expressão. O embaixador Arturo Macfields, esse é o nome dele, ele fez as afirmações em um vídeo que ele mesmo publicou em uma rede social. Ele disse que falava em nome de prisioneiros políticos e de mais de 300 pessoas que morreram no país desde o começo dos protestos contra Ortega em 2018. Macfields era um jornalista de TV antes de se tornar embaixador na OEA em novembro do ano passado. Ele afirmou que abandonou o posto agora. Já o governo da Nicarágua respondeu dizendo que os oponentes de Ortega tentam tirá-lo do poder com o apoio de forças estrangeiras e que as declarações de Macfields não são válidas. Agora, se você vem acompanhando com a gente as notícias relevantes para o CACD, você pode estar se perguntando, mas gente, a Nicarágua já não saiu da OEA? Bom, o que aconteceu foi que em novembro do ano passado, o país formalizou o seu pedido de saída da OEA, o que significa dar o primeiro passo nesse processo, que é denunciar a Carta da OEA. Mas, segundo o artigo 143 da Carta, a saída de um membro só é formalizada, quando é o próprio membro que pede, só é formalizada depois de 2 anos da solicitação. Então, a não ser que o governo da Nicarágua mude de ideia antes, o país só sairá formalmente da OEA em novembro de 2023. Enquanto isso, o país continua cumprindo suas obrigações junto à organização. Agora, enfim, falamos de Brasil. O governo federal reduziu a 0 a taxa de importação de 6 alimentos da cesta básica e do etanol. O objetivo é diminuir os impactos da inflação. A medida do Ministério da Economia já está valendo desde quarta-feira, dia 23, quando a decisão foi publicada no Diário Oficial. E ela vale até o fim do ano. Na lista de alimentos estão café torrado, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Segundo o Ministério da Economia, esses produtos tiveram alta nos preços acima da média da inflação no país.
Antes da medida, as tarifas variavam entre 9% no caso do café e do óleo e 28% no caso do queijo. Quanto ao etanol, a expectativa é que a taxa zero faça reduzir também o preço da gasolina. Isso porque um percentual de 25% do etanol é adicionado na gasolina vendida nos postos de combustíveis no Brasil. O Ministério da Economia também decidiu reduzir o imposto de importação sobre bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na indústria, e sobre bens de informática e de telecomunicações, como computadores, tablets e celulares. Essa medida está relacionada com outra decisão do governo federal tomada recentemente para incentivar a indústria nacional. No início de março, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que reduz o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a maioria dos produtos. Entre eles estão eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e freezers. O objetivo tanto da redução das tarifas sobre bens de capital quanto da redução do IPI é aumentar a competitividade do país e, assim, estimular a geração de emprego e renda. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.